sou a Carolina, sou formadora da EFAP, e hoje nós estamos aqui para mais uma reunião de trabalho. Hoje o componente é a língua portuguesa e trataremos das orientações acerca da sequência didática número 4, do volume 4 do Aprender Sempre. Bom, quem mais uma vez irá conduzir a nossa reunião de trabalho hoje é a querida Carla Toquetti. Carla, é um prazer estar com você de novo e de volta, né? Obrigada, Carol. Sempre bom estar aqui com você, estar com vocês, PCs e PCNPs. Uma boa tarde para todos nós, que a gente tem aí uma reunião muito proveitosa. E como disse a Carol, que bom a gente estar aqui de volta, né? Estar de volta juntos e ao vivo, né? Muito bom. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho, vamos lá. Bom, então, hoje, como a Carol disse, a nossa proposta é trabalhar com a sequência 4, do volume 4. Nós vamos, então, seguir aí com as nossas discussões, nossas reflexões sobre o trabalho de formação e de acompanhamento a partir daquilo que propõe cada uma dessas sequências. Então, os objetivos do nosso encontro de hoje, como vocês sabem, são os objetivos permanentes. A gente vai oferecer algumas informações gerais, apresentar o cronograma das ATPCs e também partilhar os objetivos das transmissões de ano que vão acontecer na próxima semana. E seguindo com os objetivos, a gente vai retomar as discussões sobre as práticas de análise linguística e semiótica, avançar nas discussões sobre o trabalho de ensino da ortografia a partir de uma perspectiva reflexiva, aprofundando as questões envolvidas, então, retomando muito do que a gente discutiu no encontro passado, e, por fim, analisar as habilidades de leitura envolvidas, mostrando aí a relação delas com os descritores das avaliações externas. Então, esses são os objetivos específicos, né? E a gente segue com a discussão que foi iniciada no encontro anterior sobre ortografia. Bom, eu vou passar a bola então agora para a Carol, que é ela que conduz essa primeira parte da reunião, e está com você, Carol. Obrigado, Carla. Se você puder ir passando isso, muito obrigada. Bom, gente, como sempre, nesse slide aí de informações gerais, vocês têm o QR Code e o link que levará vocês direto para um drive, né? No qual estão sugestões dos desdobramentos dessas atividades, né? Para o planejamento, tá? Então, não se preocupem, quem quiser tirar um print, fiquem à vontade, mas não se preocupem porque esse material irá estar disponível após essa transmissão no repositório do Centro de Mídias, tá? Carlinha, se você puder, por favor. Isso, bom, então, semana que vem, para ser mais exata, na segunda-feira, dia 29, será uma semana B2, né? Ou seja, uma semana B do segundo agrupamento, tá? E nós começamos as transmissões às 10 horas da manhã, com uma pauta do EMAI, né? Uma não, na verdade são duas, né? Uma pauta de 100 minutos do EMAI, que vai até às 11h40, e na sequência nós temos as transmissões dos anos referente à sequência didática número 4, do volume 4 do Aprender Sempre, tá? E essas transmissões, cada uma em seu respectivo canal de cada ano, né? Vão até meio de e-mail e na sequência vocês têm o desdobramento na unidade escolar, tá certo? Pode passar, Carlinha. Isso. Ixi, acho que passa um... Isso. Bom, então, dia 29, a gente acabou de falar, a pauta do EMAI é EFAP, e na sequência, jornada básica, transmissão de língua portuguesa. E no dia 6/12, nós teremos uma transmissão da recuperação de matemática, tá? Mais o desdobramento na escola, mas não tratará especificamente de nenhuma sequência didática, tá, gente? Mas eu não vou falar por enquanto para vocês que semana que vem a gente tem a reunião de trabalho com
a Suzete, tá bom? É isso, Carlinha, obrigada. Devolvo a palavra para você. Obrigada, Carol. E eu exagerei aqui no apertão, passou 2 slides. Imagina. Bom, gente, então, nós estamos hoje aqui no nosso quarto e último encontro de formação, né, do quarto bimestre, como a gente pode ver aí no slide. O nosso foco, então, é a sequência didática 4, do volume 4. E como vocês já sabem, nesse quarto bimestre, a gente tomou como eixo, vem tomando como eixo principal, né, da nossa formação, tanto da nossa formação aqui, quanto com a formação com os professores de cada ano, as práticas de produção escrita e de análise linguística semiótica. Então, o nosso foco ao longo desse quarto bimestre tem sido refletir sobre o processo de produção textual a partir das operações de produção de texto e também das situações de análise e reflexão sobre a língua. E hoje esse é justamente o foco de discussão proposto para o trabalho de formação a partir das sequências 4, né? E a gente vai continuar as nossas discussões da reunião de trabalho anterior, avançando aí nas reflexões sobre o trabalho de ensino da ortografia. Então, como a reunião de trabalho anterior ela foi gravada e a gente não teve, né, o nosso espaço de interação, hoje a gente vai conseguir garantir esse espaço para a gente discutir, retomar alguma questão que foi apontada na reunião anterior. Então, se vocês tiverem aí os registros, as anotações de vocês, também do estudo, né, da reunião passada, e quiserem trazer questões que não ficaram claras, vamos aproveitar esse momento para a gente discutir. Então, vamos avançar agora olhando para o roteiro formativo do quarto bimestre, para conhecer o que está proposto para cada um dos anos. Então, a gente tem aí, no primeiro ano, o foco vai ser a discussão da situação didática fundamental de escrita por si mesmo. O segundo ano vai tomar como foco de discussão a ortografia. O terceiro ano vai trabalhar com as operações de produção de texto, de planejamento e revisão textual. O quarto ano vai trabalhar com uma situação de produção de jornal falado. E o quinto ano vai trabalhar com a roda de leitores. E aqui é importante destacar, então, que esse é o trabalho previsto para cada ano. Tem aí um foco que é importante da gente compreender, que é essa articulação entre as práticas de produção textual e as situações de análise e reflexão sobre a língua. Então, vocês podem ver que ao longo dos anos a gente está propondo diferentes discussões, né, para possibilitar essa articulação. E a gente também vê que aqui o segundo ano, né, que está trabalhando com ortografia. E na reunião de trabalho anterior, né, na transmissão anterior para os anos que trabalharam com ortografia foi o terceiro e o quarto ano. E hoje a gente está aqui com o segundo ano, e é a proposta de trabalho do segundo ano que a gente vai tomar como foco da nossa discussão. E também, por fim, eu queria destacar que a gente fez um ajuste na formação do quinto ano, né? Então, a gente está tomando aqui como foco a roda de leitores, considerando que essa é uma situação privilegiada para a formação leitora dos estudantes, das estudantes, e que a gente entendeu que nesse momento era muito importante fazer essa discussão. Então, teve aí esse pequeno ajuste no nosso roteiro. Bom, e aí, como sempre, a gente vai olhar os diferentes campos de atuação onde as sequências didáticas 4, né, onde as práticas de linguagem dentro do interior das sequências 4 estão situadas em cada um dos anos. Então, a gente tem aí, né, a indicação do campo de atuação. No primeiro ano é o campo da vida pública, no segundo ano é o campo da vida cotidiana, no terceiro e no quinto ano o campo de atuação é o artístico literário, e no quarto ano, assim como no primeiro, é o campo da vida pública. Então, diante de tudo isso, né, que a gente já discutiu até aqui, a gente vai conhecer a proposta de formação com os professores que vai acontecer na próxima transmissão, na próxima segunda-feira. Então, vamos olhar para os objetivos previstos para cada um dos anos. Então, olha só. Esses são, né, os objetivos dos 5 anos, a partir do trabalho proposto na sequência 4 do volume 4. Então, nós iremos, com os professores do primeiro ano, discutir os encaminhamentos didáticos de uma situação de escrita por si mesmo. Com o segundo ano, com os professores e professoras do segundo ano, nós vamos discutir o trabalho com ortografia a partir de um ensino reflexivo.
Na transmissão do terceiro ano, a gente vai analisar a proposta de produção textual, compreendendo a articulação entre as operações de planejamento do texto e de revisão, o quanto elas se articulam. Com os professores e professoras do quarto ano, a gente vai discutir as condições didáticas necessárias para a produção de um jornal falado. E, por fim, na transmissão do quinto ano, a gente vai analisar o que está em jogo e o que os estudantes e as estudantes podem aprender numa situação de roda de leitores. Então, esses são os objetivos aí dessa nossa próxima transmissão-formação com os professores dos anos iniciais em língua portuguesa. E como vocês sabem, e é sempre importante ficar claro, né, para os professores e para as professoras, e por isso que a gente sempre marca isso aqui na reunião de trabalho, porque vocês estão nesse lugar, né, de formar esses professores, a gente sempre trabalha com uma sequência que os professores e as professoras ainda não iniciaram o trabalho com a turma. E isso é intencional, para a gente possibilitar essa primeira aproximação, né? Para que eles conheçam o material, conheçam a proposta da sequência didática, tenham um espaço no desdobramento para avançar nesse estudo e nessa análise do material a partir do que foi apontado na transmissão, né? Ter esse espaço também para planejar alguns encaminhamentos, pensar em possíveis intervenções, os ajustes necessários, considerando os saberes da turma. Enfim, a nossa intenção é discutir as possibilidades para que a sequência didática, para que as propostas de práticas de linguagem que aparecem no interior dessa sequência façam sentido para os estudantes de cada uma das turmas, né? Que os professores e as professoras possam ir articulando e ajustando o trabalho proposto a partir dos saberes de cada um dos seus estudantes e da sua turma como um todo. Então, esse momento do desdobramento em ATPC, né, que acontece imediatamente após a transmissão, é esse espaço privilegiado para dar continuidade a todas essas discussões. Então, é um espaço para articular a discussão que foi realizada durante a formação, retomar os materiais que ficam disponíveis, né, e possibilitar discussões mais coletivas, discussões entre os pares daquele ano, né? Então, essa é a nossa intenção, aproximar todos os professores, as professoras, da proposta que envolve a sequência didática. Bom, então agora a gente vai avançar nas nossas discussões sobre o trabalho de ensino da ortografia. Como eu já disse antes, se vocês tiverem anotações da reunião de trabalho anterior, podem retomar nesse momento, para então a gente avançar nas nossas discussões. E aí eu vou começar retomando um slide que é da reunião anterior, que ele é importante porque ele marca o lugar da ortografia. E ele diz assim: a ortografia é uma convenção social de caráter normativo. É definida por legislação oficial, que funciona como um mecanismo de cristalização das diferentes maneiras de falar dos usuários de uma mesma língua, supostamente para facilitar a comunicação entre os mesmos por meio da escrita e da leitura. Bom, primeiro, uma questão importante que a gente precisa considerar é que o sistema de escrita alfabético e a norma ortográfica não são o mesmo objeto de conhecimento. Então, a gente está falando de duas coisas. Aqui, a gente vai discutir sobre norma ortográfica, sobre ortografia, sobre essa convenção social. Outra coisa é a gente discutir o sistema de escrita alfabético, que é outro objeto de conhecimento. Bom, além disso, é importante considerar que a ortografia, ela não se refere aos modos de falar ou ao registro gráfico de uma variedade linguística específica, mas ela trata da representação de uma escrita autorizada em um dado momento da história. E, diante desses apontamentos, é fundamental esclarecer, né, deixar bastante claro que a ortografia, ela é a convenção. A ortografia tem certo e errado. Ela existe e é definida justamente, como Moraes aponta aí, para que os usuários da língua possam se comunicar. E é por isso, por exemplo, que a gente tem os acordos ortográficos que acontecem entre os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, esses países se reúnem e fazem esses acordos ortográficos justamente para definir essa convenção, justamente para definir essa forma, né? E possibilitar
a comunicação. E aqui, né, só uma provocação, né? Vocês já imaginaram se cada um escrevesse como se fala? Às vezes a gente diz, a ortografia é muito difícil, era melhor que se escrevesse como se fala. Mas pensa se isso fosse possível, se cada um escrevesse como fala. Pensa no Brasil, esse país de dimensão continental, o que ia acontecer. E a gente teria muitos problemas para nos comunicar por escrito. E aí, para pensar sobre isso, né, eu quero trazer aqui para vocês um texto que foi escrito pelo Jô Soares. Esse texto foi publicado na revista Veja, no tempo em que ele tinha uma coluna semanal nessa revista, né? E o texto diz assim: pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, quer coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Bom, esse texto do Jô é maravilhoso, né? Para a gente ampliar essa nossa reflexão sobre o papel da ortografia. Então, eu queria que a gente pensasse agora sobre o efeito de sentido que é provocado nesse texto pelos erros de ortografia que são cometidos intencionalmente pelo autor desse texto. Então, nesse caso, ele transgride a norma para causar esse efeito de sentido. E essa transgressão, ela funciona como um recurso de convencimento do leitor. Porque, na verdade, a gente tem dois textos que precisam ser lidos aqui. A gente tem que ler, primeiro, aquilo que se refere ao que o autor está dizendo, né? Que na língua portuguesa se escreve exatamente como se fala. E o outro texto que a gente tem que ler, ele revela que na ortografia, a forma como ele escreve esse texto, né? Ele revela essas marcas da pronúncia. As marcas da pronúncia nas palavras, na variedade pensada pelo autor, na variedade falada pelo autor. E aí, quando ele registra exatamente como ele fala, a gente tem aí um registro incorreto, né? Um registro que não corresponde à convenção social, que é a ortografia. Agora, é claro que precisa ficar muito marcado aqui que o Jô está fazendo isso intencionalmente, é proposital, é para provocar o leitor. Então, quando a gente articula os dois textos, cria esse efeito da ironia, né? E essa ironia, ela é criada justamente, né, para revelar o verdadeiro sentido do texto, que é escrever em português não é igual à maneira como as palavras são pronunciadas. A gente não escreve como a gente fala. Bom, isso posto, fica claro a complexidade desse objeto de conhecimento que a gente está lidando aqui, que é a ortografia. E também a necessidade de se definir uma convenção para que a comunicação por escrito, né, tanto para escrever quanto para ler, seja possível. Então, a partir de todas essas provocações, a gente vai avançar conhecendo a proposta do material da sequência 4 do segundo ano. Então, a aula que trata especificamente de ortografia é a aula 5, que se chama O que é o que é? Tem sempre a mesma aparência, mas muda de som o tempo todo? Essa é a sequência didática que se chama O que é, diverte, brinca e desafia. Não preciso nem dizer que a sequência didática ao 4 do segundo ano está trabalhando com a adivinha, né? Então, vamos lá. O que vamos aprender? O que é? Tem sempre a mesma aparência, mas muda de som o tempo todo? Nessa aula, vamos continuar trabalhando as adivinhas. Desta vez, você vai conhecer mais algumas delas. Além disso, vamos trabalhar com os sons da letra R, que apesar de ser uma letra só, tem mais de um som. Então, como vocês podem ver, essa sequência vai trabalhar, né, com as adivinhas, como eu disse, e ela tem como propósito comunicativo a produção pelos estudantes das suas próprias adivinhas. E aí eles vão ilustrar essas adivinhas e vão produzir cartas para um jogo da memória.
na qual eles têm a adivinha numa carta e precisa relacionar o desenho, que seria a resposta da adivinha, para poder brincar de jogo da memória. Então, no interior desse trabalho, tem várias propostas de leitura, de escrita e de análise e reflexão sobre a língua. E nessa aula em específico, o foco é a ortografia, os usos do R. Bom, então aparece aí na atividade, leia as adivinhas abaixo, então tem as duas adivinhas, e diz assim, as adivinhas que você acabou de ler se parecem com outros textos? Quais? Porque a adivinha número 1 diz, leia-me de trás para frente, para o mesmo nome montar, discuta com seu grupo. Então, para essa aula, é importante, né, garantir o trabalho coletivo, a interação entre as crianças e também trazer as referências que foram oferecidas no trabalho com as questões ortográficas em outros momentos, né, em momentos anteriores. E dessa forma, essa é uma das condições didáticas necessárias para a gente garantir essa ideia que a gente tem sustentado de um ensino reflexivo. Então, recuperar as anotações que foram produzidas em outros momentos, as discussões, as dicas, isso é uma condição importante e que vai apoiando a construção dessas regularidades ortográficas pelos estudantes. E outra coisa importante é que os estudantes que já escrevem alfabeticamente é quem vai participar dessa discussão do uso do R, né? Por quê? Porque esses estudantes ainda não, eles já escrevem alfabeticamente, então eles precisam seguir, eles vão continuar avançando nos seus saberes sobre a língua. Então, essa discussão sobre ortografia é fundamental. E para os estudantes que ainda não escrevem convencionalmente, e a gente sabe que essa é uma realidade das turmas de segundo ano na rede, um ajuste possível é propor que eles leiam essas adivinhas, mesmo sem saber ler convencionalmente, para que eles lancem as suas diferentes estratégias de leitura, para que eles possam buscar pistas nos textos para conseguir ler, né? Então, e isso é um desafio bem bacana para quem ainda não lê convencionalmente. Então, é importante ter claro que essa proposta de discutir ortografia é para aqueles que já estão escrevendo alfabeticamente. E para aqueles que não estão, ele, por exemplo, conhecendo a adivinha de cor, ele vai ter que ajustar a leitura do texto que está impresso aí no material, com o texto que ele conhece de cor. A outra possibilidade é a leitura das respostas da adivinha, então a gente oferece uma lista com diferentes possibilidades, ele tem que encontrar onde diz o nome que ele está buscando, a resposta daquela adivinha. E aí, então, a gente vai avançar conhecendo especificamente a proposta com os usos do R. Então, olha só, leia as palavras e descubra o segredo. Então, tem uma série de palavras escritas aí com R, com 2 R's, e aí diz assim, descobriu? Então, separe-as de acordo com o que elas têm em comum. Então, as crianças vão ter que separar. E para separar, elas precisam ter um critério para poder fazer essa separação, né? Que blocos que elas vão construir, que grupos que elas vão construir a partir de qual critério. E depois diz assim, agora um desafio. Em duplas, você e sua colega vão escrever outras palavras com R e RR. E por fim, será que você e suas colegas conseguem encontrar uma palavra que comece com RR? Então, como a gente pode ver, o desafio dos estudantes é refletir sobre os usos do R, né? Sobre essa diferença entre escrever com R e com 2 R's. A proposta dessa atividade, como vocês viram, é que ela aconteça em duplas e também coletivamente, porque eles têm um momento em que eles vão discutir na dupla, mas depois a discussão abre para o coletivo para que eles possam pensar a partir do que eles levantaram e do que eles discutiram. Então, isso é super importante porque possibilita essa circulação de informação e a interação entre os e as estudantes. E essa é uma condição fundamental para a aprendizagem. Nessa atividade, o desafio é que os estudantes observem e analisem as diferenças entre as escritas, identificando o que elas têm em comum. E eles também têm que buscar exemplos de palavras escritas com R e RR, e tentando identificar a diferença entre os usos do R e RR. Então, os estudantes eles vão ter que discutir nas duplas, refletir como se escreve as palavras que lembraram, fazer esse registro, e depois o professor, a professora pode abrir uma discussão coletiva na lousa, socializando essas escritas das duplas. Então, qual é a intenção dessa socialização?
é que eles discutam e analisem os usos do R, observando regularidades, analisando e levantando aspectos comuns entre as escritas. É importante, né, que a gente tenha claro que é o contexto que define o uso da letra R. A posição em que ele aparece na palavra é que define se a gente vai escrever com R ou com 2 R's. Então, nessa atividade 5, o desafio para a turma, como vocês podem ver lá no slide, é que eles procurem alguma palavra iniciada com RR. Provavelmente, as crianças dirão de imediato que não existem palavras iniciadas com RR. Eles vão dizer, não tem nenhuma, né? Mas é importante abrir essas discussões, pensar sobre isso. Bom, e aí uma questão importante é a gente pensar, afinal de contas, qual que é a importância de saber escrever convencionalmente nas diferentes situações comunicativas? Então, é condição, né? Por que a gente está discutindo ortografia? Porque a gente está criando situações de discussão de ortografia. Às vezes eu ouço a professora dizer assim, mas com as crianças do 2º ano já vai discutir ortografia? Sim, porque aqueles que já escrevem alfabeticamente precisam avançar nos seus conhecimentos. E porque escrever convencionalmente amplia a participação social, né? Possibilita que as crianças, de fato, exerçam, né? Atuem como cidadãos de verdade. Pensem, por exemplo, quando vocês pegam alguma coisa escrita com erros ortográficos, qual é a nossa reação? A gente já olha para aquele escrito, e eu não estou falando das escritas das crianças que circulam dentro da escola, estou falando socialmente. Quando a gente pega alguma coisa escrita de maneira incorreta, a gente já parece que vale menos aquele texto. A gente já olha com um olhar de desprezo para aquele texto, porque contém erros ortográficos, né? A gente já faz uma crítica em relação àquele texto que foi publicado com erros ortográficos. Então, isso é para marcar a importância dessas discussões. É importante discutir as convenções ortográficas com as crianças. E se a gente quer que os textos comuniquem, que os textos cheguem aos leitores e que os leitores, de fato, leiam esses textos, a gente precisa, e para cumprir essa finalidade, a gente precisa escrever textos ortograficamente corretos, né, para circular. Bom, então, a proposta dessa sequência, ela faz muito sentido, né? Tem aí um contexto muito claro, as crianças estão escrevendo e lendo com uma finalidade que foi definida desde o início do trabalho, e tudo isso é muito importante para que os alunos do 2º ano aprendam as convenções ortográficas de maneira reflexiva e de maneira que faça sentido, né? Que seja dada a fundamental importância para esse trabalho. Bom, então, todos esses aspectos que a gente foi discutindo aqui vão assegurar algumas das condições didáticas que são necessárias para que os estudantes reflitam e também avancem nos seus conhecimentos. E aí, para a gente continuar com a nossa conversa, a gente vai abrir, então, o chat, e aí eu gostaria de contar com a contribuição de vocês a partir dessa questão que está proposta. Que dúvidas que vocês, PCs e PCNPs, teriam para orientar os e as professoras em relação ao trabalho de ensino da ortografia? Então, essa é a questão foco aí da nossa reflexão hoje na interação, considerando tanto as discussões da reunião anterior, quanto a de hoje, considerando esse papel que vocês têm aí como formador de professor. Então, vamos lá, vamos abrir esse espaço para a gente tirar dúvidas, para que vocês tragam as inquietações, façam os apontamentos, e eu quero ver todo mundo participando. Vamos lá, Carol? Ainda não começaram a chegar as contribuições, mas vamos aqui, ó, a professora Andira, acho que é Andira Mendes, ela comentou que a escolha do gênero textual, acho que é adivinha, ela estava se referindo à adivinha, né? É fantástico, os alunos amam mesmo. E o pessoal tá meio tímido hoje, viu, Carla? Não tá querendo... Ou então entenderam tudo, né? Porque ninguém tem nenhuma dúvida. Bom, mas só aproveitar esse comentário sobre as adivinhas, de fato, né? O trabalho com as adivinhas, a adivinha é um texto privilegiado, né? As crianças se envolvem muito. E essa possibilidade, né, da gente pensar no trabalho com o 2º ano, as adivinhas já apareceram em outros momentos. Então, aqui também tem uma progressão em relação que eles vão
criar adivinhas, então eles vão produzir. Então aqui tem uma questão do trabalho da produção textual, né? E acho que é importante a gente também marcar esse avanço, né? Uhum. Bom, chegou uma dúvida aqui, a professora Margarete disse o seguinte, o procedimento de correção. Acho que da correção da ortografia, né? Enfim, de algum texto. Bom, eu vou aproveitar então esse comentário da Margarete, enquanto isso você vai me sinalizando, tá, Carol? Porque eu acho que é muito boa essa questão que a Margarete traz. Só para Tá bom. entrar no bonde aí, a professora Andira também, ela falou assim, qual a melhor forma de intervenção quanto ao erro ortográfico pelo aluno, né? Enfim, a maneira do professor intervir. E a professora Ivone, pensando nesse momento onde os alunos estão com defasagem, como trabalhar com todos, alfabéticos e não alfabéticos. Se você pode repetir, por favor, Carlinha. Por enquanto são só essas. Ótima, mas são contribuições super importantes. Então, eu vou começar aqui pela questão que a Margarete trouxe e a Andira completou, né? Então, olha só, em relação à correção, como eu disse no início, quando a gente pensa em ortografia, a gente tem certo e errado, né? Não é, se você quiser escrever enrolado com um R, você escreve. Se você quiser escrever com 2 R, você escreve. Não é assim que funciona a ortografia. Ela tem uma convenção. Mas isso não significa que a única forma que a gente tem para discutir isso é usando uma caneta vermelha e marcando o X onde estiver errado e pedindo para as crianças copiarem 5 ou 6 vezes cada uma das palavras. A gente já sabe que esse recurso não possibilita que as crianças aprendam e construam esse objeto de conhecimento, porque a gente está partindo de uma ideia de que substitui errado por certo. E a gente não tem essa concepção. Então, o que eu queria dizer, e aí pensando na intervenção em relação aos erros, por exemplo, eu vou usar essa atividade do 2º ano como um exemplo para discutir isso. As crianças têm um momento em que elas têm que escrever palavras com R e RR. Por que isso está sendo pedido? Para que elas coloquem em jogo seus conhecimentos prévios, para que elas tenham que experimentar, pensar em palavras que escrevem com R e RR e tenham que pensar sobre esses usos. E aí, o que a gente faz depois disso? A gente coletiviza essas escritas. Então, eles vão escrever nas duplas, mas depois a professora e o professor abrem um espaço coletivo. Esse espaço coletivo de discussão, então, por exemplo, tem uma dupla que escreveu ferradura, né, com um R, e a outra dupla escreveu com 2. E aí a gente põe na lousa essas duas escritas e diz para eles, olha só, a gente tem 2 formas de escrever aqui ferramenta. Essa dupla escreveu assim, essa dupla escreveu assim. A gente não pode ter 2 formas diferentes para escrever a mesma palavra, certo? Aliás, as crianças sabem disso muito antes de estarem pensando sobre ortografia. Lá nos níveis de conceitualização bem iniciais da escrita, quando eles ainda estão pensando sobre o sistema, eles já levantam essa hipótese, que coisas diferentes devem ser escritas de jeitos diferentes. E a coisa igual não pode ser escrita de jeito diferente. Então, quando eu abro esse espaço coletivo de discussão, eu coloco as crianças para refletirem e construírem uma regularidade de que quando o R aparece entre duas vogais, ele não tem o mesmo som de quando ele aparece no início da palavra. Então, quando eu escrevo barata, esse R não tem o mesmo som que ele tem quando eu escrevo roupa, né? E que por isso, quando eu escrevo ferramenta, era ferramenta? Não, era ferradura. Quando eu escrevo ferradura, eu tenho que colocar mais um R, porque senão eu vou ler ferradura. Então, abrir esse espaço de discussão com as crianças de que, dependendo da posição onde o R aparece, né, o contexto é definido por isso. Então, olha só, como eu não estou fazendo uma discussão para substituir errado pelo certo, mas eu estou abrindo um espaço de reflexão. E aí, as crianças, por exemplo, vão estabelecendo essas regularidades a partir dessa análise. Então, teve uma dupla que escreveu ferradura, a outra escreveu ferramenta, a outra escreveu carroça, a outra escreveu... Enfim. Então, quando a gente agrupa, que é a proposta de atividade também que está presente nessa aula 5 do 2º ano, quando a gente agrupa todas essas que são escritas com RR e todas as que são escritas com R só,
eles vão identificando essas regularidades. E aí, o que a gente faz? A gente faz anotações sobre essas regularidades. A gente cria, por exemplo, uma lista com essas palavras para que eles não errem mais em outros momentos, né? Então, essa é uma forma de que a gente está corrigindo a ortografia, porque ela tem certo e errado, mas a gente está abrindo um espaço de reflexão. É disso que a gente está falando quando a gente fala de um trabalho de ensino reflexivo. E aí, por exemplo, a gente pode ter um cantinho lá na sala com um mural com essas dicas, né? E aí eles vão buscar essas informações. A próxima vez que eles forem escrever ferradura, eles vão lá buscar essa referência, né, para poder escrever. Então, isso é muito importante. E aí, para responder a pergunta da professora Ivone, quando a gente está trabalhando com todos e a gente tem crianças que ainda não escrevem alfabeticamente e outras que já escrevem alfabeticamente, a gente tem que pensar em 2 grupos. Então, o professor, a professora precisa articular esses 2 grupos, dar essas 2 tarefas diferentes, porque, veja, está todo mundo trabalhando com as adivinhas, são as mesmas adivinhas, mas o encaminhamento é diferente. Então, eles vão ter que encontrar onde está escrita a resposta, por exemplo, numa lista com possibilidades, e os outros estão escrevendo as respostas e estão escrevendo as palavras que eles conhecem com R e RR. Então, a gente põe 2 grupos para funcionar e aí eles estão trabalhando com um foco e com outro foco, né? Então, também aí tem uma questão dessa gestão da sala de aula para conseguir fazer isso, né? Eu sei que não é fácil, e eu não estou falando aqui dizendo para vocês, é super tranquilo fazer isso. Não, mas é bastante possível, e a gente tem muitas experiências na rede desse trabalho acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o importante é isso, é organizar os 2 grupos e encaminhar as diferentes tarefas que eles vão realizar. Bom, e aí pensando no que a gente já começou aqui a conversa, né? Algumas das coisas, inclusive, eu já antecipei, eu queria marcar aqui algumas questões que precisam ser consideradas nesse trabalho de ensino. Então, antes de mais nada, a gente precisa considerar o propósito comunicativo que está em jogo na sequência didática. Então, por que faz sentido eu escrever escrever ortograficamente correto? Por que eu preciso escrever ortograficamente correto? Porque eu estou produzindo um jogo da memória que vai ser compartilhado. Então, eu preciso garantir isso. Então, todo o processo de produção do conhecimento das crianças, desses saberes, ela vai acontecer em função desse propósito, né? Bom, a outra coisa, né, que é super importante, pensando aí nas condições didáticas que precisam ser garantidas, e aí a gente vai trazendo aqui para que você, PC, PCNP, apoie o professor, oriente o professor em relação a ela. A outra questão é que o ensino da ortografia ela deve acontecer de modo reflexivo, né? E o que isso quer dizer, né? Que o ensino precisa acontecer como atividade proposta aqui, né? Então, por exemplo, eles discutem essa escrita num grupo menor, na dupla, e depois eu discuto coletivamente, eu abro esse espaço coletivamente. Uma outra questão importante é realizar um diagnóstico para identificar o que a turma já sabe, porque as crianças já têm muitos saberes sobre ortografia, e também quais erros que são os mais frequentes. E isso vai direcionar as propostas. Então, quando a gente realiza esse diagnóstico, e aí é importante que você, PC, PCNP, oriente o professor na realização desse diagnóstico, independente, né, da atividade que vai ser proposta, o professor, a professora, vai identificando quais são os erros mais frequentes. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Recuperando as produções escritas das crianças para identificar esses erros que eles mais cometem, mas também propor uma situação de sondagem com foco na ortografia, para saber o que os alunos sabem a respeito desse objeto de conhecimento que a gente está vendo aqui, que ele é super complexo. Dessa forma, eu vou identificando os erros que as crianças cometem, porque saber os erros que as crianças cometem é condição para planejar o trabalho com ortografia, para eu saber quais questões, questões ortográficas que vão ser discutidas, né, com a turma. Bom, e aqui, essa então é uma questão fundamental, né, porque saber o que as crianças erram é condição para pensar o trabalho de ensino, e esse levantamento vai possibilitar que o professor identifique não só os erros que a turma comete, mas também quais são, então, essas dificuldades ortográficas que são do coletivo da turma, mas também as dificuldades ortográficas de cada um, né? E que vão ter que ser tratadas dessa forma.
Então, esse levantamento possibilita também que você, PC e PCNP, acompanhe o processo de aprendizagem dos estudantes, acompanhe como o professor vai encaminhar o trabalho, ajude o professor no encaminhamento desse trabalho. Então, esse tem sido aí um encaminhamento bem importante para planejar o trabalho com ortografia. E aí, para a gente continuar, tem aí também mais algumas questões importantes. Então, produzir registros com dicas para explicar as grafias. É um ótimo encaminhamento e é também uma fonte de informação. Então, eu já antecipei isso quando eu fui responder as questões que vocês trouxeram, né? É uma fonte de consulta preciosa, quando os estudantes tiverem dúvidas, por exemplo, quando eles forem escrever futuramente, eles vão lá buscar essa informação, não só buscar escrita, mas também a dica, né, que eles escreveram para ajudá-los, para apoiar nas decisões. E, por fim, né, propor situações com foco nas discussões ortográficas, em que os estudantes precisem colocar à prova o que eles pensam e sabem, porque eles pensam e sabem muitas coisas sobre ortografia, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de atividades, como o ditado interativo, né, por exemplo, fazer a revisão de um texto com foco na ortografia, por exemplo, criar um texto a partir dos erros que as crianças cometem e trazer em algum momento para que eles revisem com foco exclusivo na ortografia, né? Enfim, então, eu quero retomar que o importante é a gente manter o princípio metodológico do trabalho. O ensino da ortografia precisa prever um trabalho reflexivo. Ensinar ortografia não é de modo nenhum, eu volto a dizer isso, ensinar um conjunto de regras para aplicar durante a escrita, né? Então, é muito importante que a gente tome esse objeto de conhecimento para ser tratado nesse lugar, abrindo espaços de reflexão para que as crianças se apropriem desse objeto de conhecimento. Bom, e agora então que a gente já discutiu bastante sobre ortografia, a gente podia continuar essa discussão ainda, muitos encontros, né? A gente vai, então, agora olhar um pouco sobre a articulação entre as habilidades de leitura e a avaliação externa. Não só as habilidades de leitura, as habilidades essenciais. Então, a gente vai analisar agora as habilidades que estão envolvidas nessa sequência 4, do volume 4 do segundo ano, considerando que o foco da nossa análise no encontro de hoje foi a ortografia, e mostrar a relação com os descritores de avaliação externa, do SAEB e do SARESP. Então, olha só, as duas habilidades essenciais que estão presentes nessa sequência, e que tratam especificamente da aula 5 que a gente acabou de analisar, diz grafar corretamente as palavras com correspondências regulares diretas e correspondências regulares contextuais, que é o caso do uso do R e RR. Ela é uma correspondência regular contextual, porque depende do contexto. O lugar em que o R ocupa, ele vai aparecer com um só ou com dois. Então, quando a gente olha para essa habilidade, e ela está aí toda colorida, a gente olha para o verbo, que vai indicar o processo cognitivo que está em foco, o complemento do verbo que está de amarelo, que é o objeto de conhecimento que está em jogo, e os modificadores, que indicam um contexto. Então, o que se espera? Que as crianças grafem o quê? As palavras corretamente. Em qual contexto? Das correspondências regulares diretas e das correspondências regulares contextuais. E também tem um trabalho de leitura envolvido, né, nessa habilidade essencial, que envolve tanto o trabalho do primeiro ano quanto o segundo. Então, de novo, o que se espera que as crianças façam? Que elas leiam, né? E que elas leiam o quê? Textos que circulam em meios impressos ou digitais, mas com a mediação do professor. A gente não espera que elas façam isso de forma autônoma. E qual é o contexto? De acordo com as necessidades e interesses individuais e da turma. Bom, e aí, por fim, compartilhar com vocês esse slide, que é um slide que vai estar também em todas as transmissões. A gente já sabe, né, nesse momento, algumas escolas já realizaram o SAEB, vocês estão realizando o SAEB, em breve a gente vai ter a realização do SARESP no início de dezembro. E aí, o que a gente fez nesse slide? A gente pegou, então, a habilidade essencial, que é uma habilidade presente do primeiro ao quinto ano, que é a localização de informação explícita em textos de diferentes gêneros textuais. E aí a gente fez uma relação entre o descritor do SAEB e a matriz do SARESP, estabelecendo essa relação entre a habilidade essencial e o SAEB e o SARESP, para que a gente possa, dessa forma,
apoiar o professor, né? Porque esse é um exercício importante para a gente ter clareza sobre as habilidades que estão sendo desenvolvidas com os estudantes e como possibilitar melhores condições para que eles, de fato, desenvolvam essas habilidades. Bom, então, é isso. A gente vai, então, agora para a nossa avaliação. Vou devolver a bola para a Carol, e para que a gente, então, possa avaliar aí como esse encontro contribuiu para a sua atuação como formador, como formadora. Vamos lá, Carol. Oi, Carlinha, ainda não começaram a chegar as contribuições, mas eu queria, na verdade, começaram. A professora Leila disse sempre muito produtivo, a professora Dilma Soares, e como sempre, Carlinha, você abre horizontes, professora Ivone, excelente. Deixa eu só responder aqui uma indagação da professora Silvia, tá? Sobre o livro, o caderno, o Aprender Sempre para os estudantes, né? Professora, já era para ter chegado nas escolas, tá? Algumas escolas já receberam, né? Talvez tenha dado algum problema de logística, enfim, mas eu acredito que dentro em breve as crianças da sua escola devem receber, tá? Vamos lá. Excelente, gostei muito. A professora Camila disse que gostou muito do texto do Jô Soares. A professora Leila também está falando aqui, precisamos de mais tempo com a formadora Carla, também acho. E a professora Kelly, muito boa a formação. E, bom, eu reitero aqui todas esses agradecimentos e elogios no chat, estava com muitas saudades de te acompanhar. E te agradecer mais uma vez por tantas informações, tanto conhecimento. Eu acho que você tem uma clareza de explicar as coisas que é bárbara, assim. Eu aprendo sempre muito. E é isso. Obrigada, Carol. Obrigada, Imagina. Carol, e obrigada aí por todas as contribuições no chat. Eu também, viu? Eu queria muito que a gente tivesse mais tempo, que a gente pudesse ficar aqui um tempão conversando sobre todas essas coisas, porque tem sempre muita coisa para a gente conversar. Então, queria mesmo agradecer de coração, né, a minha querida parceira, agradecer a todos vocês, né, PCs e PCNPs, desejar a vocês um ótimo trabalho, um ótimo final de ano letivo, agradecer também pelo trabalho que a gente foi realizando junto ao longo desse ano. Eu espero, sinceramente, essa sempre foi a intenção, né, que esses encontros tenham contribuído com a formação de cada um de vocês como formadores, mas também apoiado aí a atuação de vocês, né, como PC e como PCNP, e também dizer aí muito obrigada, né, a minha querida parceira Carolina Canon, né, Imagina, eu que agradeço. por essa caminhada, né, nós juntas tivemos aí um longo e desafiador, né, 2021, um ano muito desafiador para todos nós, mas agradecer porque nós continuamos juntos e por isso que a gente foi dando conta de tantas demandas. Então, dizer aí um muito obrigada, um forte abraço a todos e que a gente se encontre novamente muito em breve. É isso. Obrigado, Carlinha. Obrigado, gente. Um beijo enorme em cada um e cada uma.